continuando a parte 2 da aula, já peço desculpa porque a aula ficou muito longa, mas que aqui rim é assim mesmo. Tanto que dividi já em duas partes de aulas, dessa semana e da semana que vem, para ver se já tentava diminuir essa quantidade de conteúdo sobre o rim. Então vamos lá. Falando agora do fluxo sanguíneo renal, ou seja, da quantidade de fluxo de sangue que vai para o rim, para o rim. A gente tem aqui no gráfico, nossa, gente, eu odeio gráfico, nosso chato mostrar gráfico. Não, é um gráficozinho simples, não tem muito tocado aqui não. Basicamente, tem aqui embaixo a variação da pressão arterial, ou seja, da esquerda para a direita, a pressão arterial vai aumentando. Qual é a pressão arterial normal, gente? Na base, 12 por 8, né? A sistólica e a diastólica. E a gente tem aqui o fluxo sanguíneo renal de um lado, quantidade de sangue que passa pelo rim, de acordo com a pressão arterial, e quanto que ele filtra também de acordo com a pressão arterial. Então, para que eu falei tudo aquilo, aquela lorota, aquele assunto chato que falou agora aqui atrás, 50 minutos falando, quase uma hora, perdi uma hora da minha vida entendendo o rim. Para quê? Basicamente para entender que a autorregulação do rim, frente a variações da pressão arterial, dá-se de, basicamente, aproximadamente 80 até 200. Ou seja, eu consigo manter uma faixa boa de filtração, ou seja, ritmo de filtração glomerular para o fluxo sanguíneo renal, fica ali bem equilibrado de 80 milímetros de mercúrio até cerca de 200 milímetros de mercúrio. Então, está um paciente lá hipertenso, alguma coisa que está fazendo com que a pressão dele aumente, ele consegue manter uma quantidade boa de filtração glomerular a partir de todos aqueles mecanismos, a lei de Laplace com o mecanismo miogênico, o mecanismo tubulo-glomerular atuando com as células mesangiais, fazendo com que haja contração da musculatura lisa também. Então tudo isso interfere para que consiga manter essa faixa aqui, ó, todinha de boa filtração do ritmo glomerular. Ritmo de filtração glomerular, desculpa. Então, a gente vai saber que o fluxo sanguíneo renal vai ser todo aquele somatório do fluxo sanguíneo para o córtex e para a medula renal. E eu quero que você guarde bem no seu rim que o fluxo para a medula é de apenas 10%. E para a medula interna é de apenas 2,5%. Por que estão não guardar isso, Chips? Tu lembra da medula lá? Aquela medula que eu mostrei agora há pouco, que era assim. Aí lá embaixo tinha a parte concentrada, que era um trapézio, parecia uma pirâmide. Pronto, para a medula interna, que é essa parte aqui embaixo, medula interna, basicamente 2,5% só de sangue chega lá. O que quer dizer com isso? Que os glomérulos justamedulares, que são os principais responsáveis por concentrar a urina, eles estão em menos proporção. Então, assim, um risco que o rim corre para que consiga fazer essa concentração. Porque se você perde eles, por alguma lesão renal, eles são muito pouquinhos. Em terceiro lugar, o rim possui uma alta regulação que independe também de inervação, desmedulação da suprarrenal e até mesmo in vitro. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu te mostrei que o rim ele é inervado? Entretanto, apesar de se eu chegar lá com uma tesourinha e cortar a inervação do rim, ele vai ainda conseguir fazer uma boa parte dessa regulação, autorregulação renal aqui, ó. Ele consegue fazer uma boa parte. Então, a despeito de eu ter ou não o nervo lá atuando, eu ainda tenho ainda controle do meu rim. É porque o mecanismo paráquino ali de secreção. E recapitulando o mecanismo miogênico, a gente vai ter que o shotgun, o início para poder dar luz a esse mecanismo miogênico é o quê? É o aumento da pressão na parede do vaso, que aumenta o volume vascular ali no glomérulo, na artéria aferente, e gera uma resposta de contração para retornar o fluxo anterior. Ou seja, tem um fluxo X, aumentou a pressão, aumentou o volume vascular, foi para o fluxo 2x, mas esse 2x é do lado de cá, ó. Deixa eu botar aqui. Esse 2x, ele já vem para essa penumbra aqui, ó. Tá aqui, ó. Daqui mais ou menos para cá. Para essa penumbra de risco para o rim, que eu vou lesionar o meu glomérulo, vou machucar o meu rim. Então, se chegar para essa penumbra, ele tende a, o quê? A voltar para os valores normais, próximo aí 12 por 8. E a lei de Laplace, só revisando, que é a tensão da parede do vaso é proporcional a raio vascular e a variação da pressão transmural. Basicamente isso. Se vocês quiserem uma notação mais matemática, posso falar depois, particular, no grupo Telegram lá mesmo, porque não vou ficar me enrolando muito tempo aqui não com isso não. E quem é que sinaliza esse estiramento? A gente já viu quem é que sinaliza esse estiramento. É a parede da arteríola. Até pela lei de Laplace está dizendo. A parede da arteríola sinaliza o músculo liso e vai responder dessa forma, mecanismo miogênico.
Então, para entender melhor, vamos revisar aqui. Se eu aumento a pressão de um vaso, eu dificulto o sangue passar por ali. Porque o quê? Eu diminuo o lumen, aumentando a resistência vascular. E se eu diminuo a pressão, eu diminuo também a dificuldade. É proporcional. Para entender o fluxo renal, o que eu faço na arteríola eferente vai gerar resposta diferentes do que eu faço na arteríola aferente. Beleza? Se ficar complicado ainda, vocês perguntam aqui nos comentários e podem falar mesmo, eu posso responder para vocês. Aqui para revisar, é só aquele cálculo de pressão de filtração glomerular, que eu falei para vocês, que é toda aquela questão da pressão hidrostática subtraída da pressão cloridosmótica e pressão do próprio fluido, que é o fluido que foi filtrado. Então aqui, ó, aquelas setinhas de forma mais organizada que eu falei, eles mostram que existe uma pressão querendo empurrar para dentro e a pressão querendo empurrar para fora. Giz, por que não existe uma pressão querendo empurrar para dentro? Não te mostrasse lá, que era a pressão cloridosmótica da cápsula de Bowman, porque é muito baixa, um número tão baixo que uma realidade que traz que é um número insignificativo. Então, não tem para que estar botando na equação. Eu botei só para saber que vocês saberem que existe. Mas quem faz toda essa força mesmo de filtração é a pressão hidrostática do capilar. Por isso, eu volto a repetir. Problemas pré-renais de volume, hemorragia, qualquer coisa do tipo, desidratação, ele dificulta a função renal, que pode levar a muitas complicações posteriormente. E, fazendo a fórmula, eu vou ter a pressão de filtração resultante, que ia ser 10 micromercúrios positivo. Então, eu tenho 10 micromercúrio empurrando do glomérulo para dentro da cápsula de Bowman para ser transportada pelos túbulos renais. Só para revisar também aqui esse esquemazinho de arteríola aferente, eu vou ter aumento da pressão na arteríola aferente. Esse aumento de pressão aqui gera uma resposta miogênica para contrair, então dificulta a passagem, ou seja, tanto que a setinha branca ficou pequenininha, porque eu dificultei a passagem, então a passagem tende a passar de passo batido. Aquele ônibus que tá cheio pra caramba, tá pegando lá, sei lá, o Barro Macaxeira, para quem em Pernambuco sabe o que é o Barro Macaxeira, então pegando qualquer ônibus aí da tua cidade que seja muito cheio, pegou esse ônibus, viu lá ele de longe, ele deu com a mão para ele parar, e ele não parou, por quê? Porque ele tava cheio de gente já, tinha gente vindo em cima, montada no cobrador, tem gente que vinha já trocando função aí com o motorista para ajudar ele a poder conduzir o ônibus. Então o sangue passa direto. Por quê? A pressão aqui é muito grande. Não tem como o sangue passar. Por outro lado, se eu aumento a pressão na minha arteríola eferente, o sangue até chega no glomérulo. Beleza, chegou. Só que olha como esse glomérulo tá inchado. Ó, em comparação com esse outro aqui, lá de cima. O de cima tá menos inchado que o de baixo. O de baixo quer dizer que tá tão inchado que está acumulando fluido lá. E esse acúmulo de fluido aumenta a pressão hidrostática, que aumenta a taxa de filtração glomerular. O último exemplo é a pergunta aqui. O que é que ocorre com a pressão arterial capilar se eu diminuo a resistência na minha arteríola aferente? Se eu diminuo a resistência na minha arteríola aferente, eu vou ter uma maior facilitação. Aquela seta fica gigante. O cara não desenhou a seta aqui, meu desenho azul. A verde não, a verde ficou terrível. Azul escuro aqui, ó. Essa seta fica enorme. Por quê? Porque eu estou facilitando todo fluido. Gente, uma aula básica de hidrostática, para você lembrar de física agora. Todo fluido, Gibson odiava física, mas aqui é física simples. Todo fluido, ele tende a ir da região de maior pressão para uma de menor pressão. Se eu aumento o diâmetro dessa arteríola aqui, aumentei o diâmetro, eu estou diminuindo a pressão. Eu estou diminuindo a resistência ali. Então, o sangue tende a passar para o fluxo comum dele, tende, mas tende a ir muito mais para o glomérulo também. E quem é que faz o controle dessa circulação renal? Agora vamos revisar todos os mecanismos que fazem controle. Basicamente, a segunda parte da aula é só revisão e uma noção melhor sobre mecanismos tubulares. Eu vou deixar os mecanismos tubulares para uma terceira parte da aula. O controle da circulação renal vai ser feito pelo sistema nervoso simpático, com aumento da liberação de renina, atuando todo aquele sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Gibson, tu falasse umas 4 vezes esse sistema já. E eu não entendi ainda que sistema é esse. Vamos lá. Teve o estímulo simpático? Teve. Que é o estímulo nervoso. Por quê? Teve uma alteração de volume que pede essa liberação de renina. O que é que a renina vai fazer? Ela vai pegar a angiotensina 1. Angiotensina 1. E converter ela para angiotensina 2. A angiotensina 2 ela vai ter algumas atuações em constrição de arteríolas, como está aqui também. Em constrição também da célula mesangial, vai poder atuar nela. Então, a própria angiotensina 2 tem essa função. Mas a função principal da angiotensina 2
é o quê? Liberar o aldo. Baseado? Não, baseado não. É só o aldo. Aldo quem? Aldosterona. Eita, ficou branco ali, não deu pra ler, mas é aldosterona, mineralocorticoide. Lembra da mineralocorticoide lá secretada pela suprarrenal? Ou seja, basicamente, a angiotensina 2 vai dar uma de mágica. Ele vai pegar a cartola, que é aquele suprarrenalzinho do rim ali, pegar meter a mão lá dentro e puxar a aldosterona. E o que essa aldosterona vai fazer? Vai aumentar a reabsorção de sódio, Na. Positivo. Na+. Basicamente é isso. Ele vai aumentar a reabsorção de sódio. E se ele faz só isso, Gibbs, como é que ele altera o controle da circulação? Se eu reabsorvo mais sódio, o ADH que está sendo co-secretado lá, porque o mecanismo que estimula a liberação de aldosterona geralmente é o mesmo mecanismo que estimula a secreção de ADH, ele vai aumentar a secreção de um transportador lá chamado aquaporina, AQP. O nome já diz tudo. Poro, porina, água. Poro para passar água. Acabou. É um poro para passar água. Então, se eu estimulo a reabsorção de sódio, eu aumento aquele gradiente osmótico. Meu Deus, finalmente falasse que tu falasse no início da aula todinho. Agora eu sei para que serve o gradiente osmótico. Para quê? Porque se eu absorver sódio, eu liberei portais para a água passar, poros para a água passar. Essa água vai sair também junto com o sódio. Finalmente, graças a Deus, você entendeu isso? Então você entendeu que o rim também controla o volume vascular a partir disso. Se eu preciso de maior volume de água, de fluido, no meu vaso, eu libero a aldosterona, libero a DH, aumenta a absorção de sódio e a água lá enxerida vai lá querer diluir esse sódio. Fechou? Fechou. Entendemos aqui já boa parte do sistema. Tá aqui o sistema renina, angiotensina, aldosterona. A angiotensina 2 tem um efeito vasoconstritor concentração dependente. O que isso quer dizer? Que quando a concentração dela está baixinha, ela tem um efeito X. E quando tem uma concentração maior, esse efeito aumenta. Ou às vezes se altera para um efeito diferente. Esse sistema SRA vai atuar nas células mesangiais também, provocando contração, como eu já falei. E temos o hormônio antidiurético, que faz o quê? Faz a liberação de aquaporina no ducto coletor, aumentando a reabsorção de água no ducto coletor e diminuindo a hipertonicidade medular. Por quê, Gibson? Ele não atua na reabsorção de água no ducto coletor, mas ainda alguma proporção do ADH vai atuar tanto na alça de Henle quanto no túbulo contorcido distal. Pouco, mas atua. Temos o peptídeo natriurético atrial, é o nosso PNA. Parece um palavrão, não é PNA não, aquele palavrão que você conhece não. PNA aqui é o peptídeo natriurético atrial. O que é que ele é? Basicamente, vou dar a situação para vocês. Você encheu o seu corpo de água, tomou, sei lá, 50 mil cervejas. Encheu o coração de água, vai ter alguns sistemas específicos da cerveja, mas o que é que vai atuar aqui? Meu corpo cheio de água, ele aumenta a quantidade de líquido, de sangue que entra onde? No átrio. Por isso que o nome é peptídeo atrial. Esse átrio sinaliza que tem muito sangue chegando ali e lança esse peptídeo natriurético atrial. Ou seja, se cortar a frase aqui no meio, natriurético, é o quê? Urético de xixi, natri de sódio, Na. Então, que é um peptídeo que estimula a diurese de sódio. Então, pega esse esquema todo que eu falei aqui para vocês, da aldosterona e do ADH, corta o ADH, que está permitindo a absorção de água, e corta a reabsorção de sódio pela aldosterona. Esse sódio continua aqui, ó, pelo tubo coletor. Vai cair para o xixi. Se lá no lumen do ducto coletor eu estou com muito sódio, a água tende a sair do interstício aqui, dos vasos, e ir diluir esse sódio. Então, enquanto um sistema tende a fazer a antidiurese, segurar o volume vascular, o outro sistema tende a o quê? A eliminar tudo aquilo que está cheio demais. Seriam situações em que eu estou com acúmulo de líquidos no corpo. O peptídeo natriurético atrial também, ele diminui a sensibilidade ao BTG, a balança do túbulo glomerular, ou seja, lá na minha mácula densa eu não vou ter esse balanço do túbulo glomerular bem sensível, então vai passar um monte de sódio mesmo, dando-lhe sódio para cima. E esse sódio vai aumentar no ducto coletor, estimulando a liberação de líquido. E vai aumentar o ritmo de filtração glomerular. Pelo quê? Pela vasodilatação de quem? Vocês já sabem já. Da arteríola aferente. As células mesangiais têm seu papel ainda também, que é
diminuir a infiltração glomerular se ela fizer contração. E aí vem uma dúvida que vocês podem levantar. Se o ADH é responsável pela concentração da urina, isso tem uma coisa a ver quando a criança faz xixi na cama de noite? Geralmente a criança até uns 5 ali, anos, 7 anos, ela tende a fazer xixi na cama. Por quê? Porque a secreção de ADH dela não de forma assim, pulsada, da forma correta. Se pode dizer assim, não acontece da forma correta. Então, por vezes, à noite, o adulto normal, o adolescente, ele tem essa secreção de ADH, por quê? Porque a gente não pode fazer tanto xixi sem estar dormindo. Lembre-se que são cerca de 6 a 8 horas dormindo. Um indivíduo que bebe água naturalmente, normal, em quantidades normais, a gente faz xixi de 3 em 3 horas, mais ou menos, ali, de 5 em 5 horas. Dependendo do seu volume de ingesto de líquido. Mas se a gente passar 6 a 8 horas sem acordar, que o ideal é que você não acorde sono para poder ter um sono contínuo, então eu preciso concentrar muito esse xixi para não permitir que haja tanta produção de urina. É por isso que se recomenda não beber tanta água depois das 7 ou 8 horas da noite, porque você vai acabar acordando à noite para fazer xixi. Então, essa secreção noturna de ADH serve para segurar isso aí. A neurohipófise vai lá, secreta ADH, sabe que você está em estado de sono. Então, secreta o ADH, você não tem que acordar para fazer xixi, para ter um sono reparador. Então, na criança, esse sistema não está bem resguardado, não está bem correto ainda, bem firmado ainda. Por isso que há essa questão da criança se mijar na cama. Porque o corpo dela não vai acordar, não quer acordar. No entanto, ela fez tanto xixi que aquele reflexo lá da micção, como chama esse reflexo de estiramento, ele libera o esfíncter. Então, o esfíncter liberando, o xixi vai, corre pela uretra e sai tudo. Basicamente isso. Então, finalmente a gente entendeu aqui já toda a estrutura do rim e suas generalidades. São poucas? Não, não são poucas generalidades. O rim é complexo pra caramba. Próxima vez que você vê lá um nefrologista, você respeita ele, que o bichinho ralou para entender tudo. Então, são muitas generalidades, é complexo. Então, a gente entendeu já boa parte disso. É uma aula diferente? É uma aula diferente, mas eu espero que vocês estejam entendendo bastante das coisas. E por fim, para finalizar a aula, vamos entender agora a compreensão dos mecanismos tubulares.